Bom dia. Nossas saudações a todos que acordaram um pouquinho mais cedo para estarem presentes, porque a presença é algo inigualável. Nós sempre ficamos muito felizes com a possibilidade de alcançarmos tantas pessoas em diferentes lugares do mundo pela internet. Saudações aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Mas eles estão mesmo distantes fisicamente, portanto, acompanhar pelas redes sociais é um ganho extraordinário. E nós nos sentimos também acolhidos por eles, que param um tempo em suas casas, quem sabe até em outros lugares, para acompanhar a Semana de Kardec. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanham no canal, no YouTube. Mas a presença num ambiente extraordinário como o que acontece na Casa do Caminho, promovido obviamente, pelos amigos espirituais. Um ambiente terapêutico, um ambiente que aquieta, calma, nos impulsiona para o mais alto. Porque no mais alto, do ponto de vista das vibrações, das energias, é o mais alto que nós buscamos. Esse ambiente espiritual superior ainda não habita em nós, mas nós, num esforço, com a mente iluminada pelo conhecimento, com a determinação em melhoria e progresso, buscamos este ambiente superior. E na misericórdia do Cristo, seus trabalhadores nos impulsionam a este ambiente superior. E isto nos toma. É por isso que quando nós nos encontramos no ambiente destinado ao tratamento espiritual, à difusão do conhecimento, ao encontro fraterno, e nós nos esquecemos um pouco do tumulto, das preocupações, quem sabe dos medos, nós nos esquecemos um pouco daquilo que nos toca e nos angustia, quem sabe daquilo que nos trouxe até aqui, e num esforço, ainda esforço, de prece e quietude, encontramos, ou nos encontramos, no ambiente superior. E isto se faz neste salão, porque este salão da comunidade espírita Casa do Caminho é a expressão de um trabalho de décadas. Para além de 5 décadas, a idade da comunidade espírita Casa do Caminho, muito além. Para além dos tempos em que Dona Isabel trabalhava em outros ambientes na cidade de Juiz de Fora, muito além. Para além do cafezal, na roça, aonde os espíritos se manifestavam para Dona Isabel, para muito além. Para os tempos em que a encarnação de Isabel Salomão de Campos era preparada para que ela viesse ao mundo físico cumprir suas tarefas. Então, o que vibra neste ambiente é o que sustenta o trabalho da comunidade espírita Casa do Caminho, no comando espiritual de João de Freitas. É o que nos acolhe, nos abraça, cuida de nós, trata das nossas chagas, fortalece o nosso ânimo, nos impulsiona em direção ao progresso, à melhoria e, portanto, à paz e à alegria espiritual. Então, nós começamos esta manhã, no último dia da 30ª edição da Semana de Kardec. Agradecidos a Jesus, nosso mestre, a João de Freitas e toda a equipe de espíritos trabalhadores do bem, equipe
que acolheu nossa querida irmã Isabel, da qual ela sempre fez parte. Nós agradecemos a presença dos nossos irmãos, nós agradecemos a todos que nos acompanham pela internet. Nós agradecemos nossos convidados que vieram de perto e de longe, abraçando a ideia da Semana de Kardec, dando seguimento a essa trajetória, que será para sempre. Nós voltaremos ao mundo espiritual, estarão aqui outros espíritos, comprometidos com o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos. Nós vamos ali e voltaremos, como nos disse Dona Isabel, cuidem de tudo, eu vou lá e voltarei. E nós também queremos entrar nessa fila. Vamos trabalhar por isso, para que possamos ir até lá, no mundo espiritual, nos refazermos e termos a chance de voltar a esta comunidade. E assim, nesse clima de muita alegria e gratidão, iniciamos a manhã de hoje, convidando os cantores do caminho, que vão apresentar 2 músicas. Fonte de Esperança, de Mônica Mukdessi, e Aos Pés do Monte, de autoria de Tim Santos. A regência é de Mônica Mukdessi, o violino de Pedro Cury e o piano de Rodrigo Spinelli.
Deus, nosso Pai, no seu infinito amor por nós, nos enviou Jesus. E para falar sobre Jesus, modelo e guia, neste clima de sublimação e paz, convidamos nosso irmão Arthur Valadares para que tome a palavra, ocupe o tempo e conte com as nossas vibrações amigas. Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que sigamos todos neste mesmo propósito que vem se desenvolvendo ao longo de toda a semana, com as palestras que foram feitas ao longo da semana, também agora no simpósio, que possamos realmente nos sentir envolvidos pela espiritualidade superior, ofertando aos mensageiros do Mestre uma ambiência, mais receptividade em nosso coração para acolhermos as sementes de vida eterna. Que Jesus a todos nos abençoe e nos inspire. Para iniciarmos as nossas considerações em torno daquele que nos foi ofertado como modelo e guia, conceituação essa, talvez uma das mais conhecidas na doutrina espírita, vamos nos projetar no tempo para aquela cena, aquele acontecimento singular, que foi imortalizado em várias pinturas que retratam o ecce homo, aquele momento em que, estando Jesus diante de Pilatos, o poder divino perante o poder temporal é assim apresentado pelo representante do poderio de Roma: eis o homem, ecce homo. E o diálogo que ali se processa, embora curto, nos traz profundas reflexões. Vamos, portanto, nos basear em algumas das indagações que ali foram apresentadas e que ecoam séculos afora, alcançando-nos ainda hoje, levando-nos a aquele ensimesmar-se de que falávamos ontem, levando-nos a repensar, a refletir quanto à nossa relação com Jesus e o que temos feito do Mestre e das suas lições. Em determinado momento, estando Pilatos diante do Cristo, naquela cena contrastante, não é? Ele, cercado dos seus áulicos, com todos os recursos que representavam aquele poderio terreno, diante daquele que, representando o próprio Criador nesta terra, se encontrava ali humilhado, se encontrava coroado com a coroa de espinhos que lhe ofertamos, com aquele cetro que lhe foi dado, um pedaço de cana que lhe foi dado à conta de cetro, bem como com aquela túnica escarlate. Uma cena, portanto, bastante contrastante que nos faz ou nos convida a refletir sobre a verdadeira grandeza. E então Pilatos pergunta a Jesus: és o rei dos judeus? Ao que Jesus responde também com uma pergunta. E, em geral, as perguntas do Cristo no Evangelho, embora dirigidas ali, naquele contexto, a uma determinada figura, a uma determinada personagem dessa grande epopeia que é o Evangelho, elas seguem ecoando séculos afora e nos alcançam ainda hoje em cheio, porque, em verdade, são perguntas de caráter imperecível. São perguntas que alcançam o âmago do ser e tratam das questões mais fundamentais da vida, que não estão assim tão sujeitas às circunstâncias, a um determinado contexto, a um recorte no tempo. São perguntas, assim como são todas as palavras de Jesus, de vida eterna. Então, diante da pergunta: és o rei dos judeus? Jesus responde: dizes isso de ti mesmo, ou porque os outros te falaram a meu respeito? Ou seja, essa conclusão, essa visão
que você tem a meu respeito é algo que parte de ti? Ou é algo que ouviste falar da parte de outros e que simplesmente tomou para si, sem que tenha sido uma reflexão, sem que tenha sido algo nascido do seu próprio coração, da sua intimidade? Registro esse que se encontra, portanto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 22. E é muito interessante porque Emmanuel não deixa passar essa indagação. A pinça no Evangelho e atrás para o nosso coração. Essa é a beleza do Evangelho, quando estudado à luz do Espiritismo, à luz das realidades imortais. Mesmo das palavras de Pilatos, poderemos extrair reflexões imperecíveis, como Emmanuel aqui nos ensina a fazer. Num comentário muito belo no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 85, chamado Testemunho, em que Emmanuel nos convida a pensar nos títulos, nas designações que atribuímos ao Senhor, a Jesus. De onde provém esses títulos? Por que o denominamos Mestre? Por que o denominamos Senhor? Por que o vemos como um divino benfeitor? É algo que nasce verdadeiramente do nosso coração? Ou é algo que simplesmente repetimos porque ouvimos falar? Porque está lá na codificação, em O Livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo ou em qualquer parte? Porque, fazendo a conexão com o tema que nos cabe hoje, modelo e guia, é preciso pensemos. Quando dizemos que Jesus é modelo e guia, de fato o vemos assim? A partir de uma experiência pessoal nossa com Ele? Ou repetimos essas palavras ou essa definição porque ela está lá em O Livro dos Espíritos? Porque os Espíritos, ou no caso Allan Kardec, nos disseram que Jesus é modelo e guia. Mas de que nos adiantaria defini-lo assim se não o vemos como tal? Se não o tomamos em nosso coração, de fato, como modelo e guia de nossas vidas? Seria simplesmente um título, um rótulo que a ele associamos, mas que ainda não expressa a verdade da nossa alma e da nossa relação com Jesus. Por isso, nesta reflexão, que não por acaso chama-se testemunho, Emmanuel nos convida a analisar qual o testemunho real que podemos dar na nossa relação com Cristo. O quanto aquilo que vinculamos a Ele, em nossas palavras, em nossas definições, procede verdadeiramente do nosso coração. Que, no fundo, é a indagação que Jesus fez a Pilatos. Quando você me chama rei, Pilatos, você diz isso porque você meditou nesses termos e chegou a tal conclusão? Ou porque você ouviu outros falando a meu respeito nesses termos? A mesma indagação hoje o Espiritismo nos faz. O Evangelho redivivo nos faz. Quando o chamamos modelo e guia, o fazemos porque já o tomamos como tal em nosso coração, ou porque está lá em O Livro dos Espíritos. Porque, de fato, é belo, é encantador, é inspirador podermos contemplar vidas que realmente o tomaram como modelo e como guia. É parte, inclusive, do processo de ascensão. Inspirarmos-nos nas luzes que vão mais à frente, que compartilham as suas tochas, para que acendamos as nossas próprias. Porque cedo ou tarde precisaremos de luz própria. Recordo-me de uma outra mensagem de Emmanuel, finalizando o livro Caminho, Verdade e Vida, um fecho luminoso dessa obra, que, de certo modo, apresenta-nos uma síntese. O título é Façamos Nossa Luz. E é como se Emmanuel assim nos dissesse, olha, essa obra tem 180 capítulos. Todas essas obras de comentários do Evangelho, até o livro Palavras de Vida Eterna, tem 180 capítulos. Mais o prefácio. Então, você leu até aqui 180 mensagens, está lendo a última. Agora, é preciso analisar o que fizeste
disso que recebeste, de todo esse conteúdo. É luz compartilhada por quem vai à frente, pelos benfeitores que iluminam o caminho para que vejamos com mais clareza para onde estamos indo. Mas cedo ou tarde, esses benfeitores serão chamados a outras instâncias. Cedo ou tarde nos veremos nós mesmos imersos na prova, no desafio. E então não poderemos simplesmente depender de luzes alheias. É preciso tenhamos acendido a nossa. Que é o que no fundo se encontra naquela bonita passagem, parábola, às vezes incompreendida, das 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 imprudentes. Aquelas que ajuntaram óleo para acender a luz no momento propício, e aquelas outras que tentaram improvisar o óleo que não tinham quando era o momento de acender a luz. E as 5 virgens prudentes não compartilham o óleo, e pensamos, nossa, mas que expressão de egoísmo. Quando, em verdade, aquilo é um atestado de que a luz não se improvisa. Ou acendemos a nossa própria a partir da luz que temos recebido, ou, nos momentos de testemunho, estaremos em apuros. Porque não se improvisa esse óleo para acendermos as nossas candeias. É por isso que Emmanuel, nessa mensagem, então, diz que devemos nos valer, devemos nos servir das luzes que são compartilhadas pelos corações que já puderam se iluminar em Cristo. Mas, sem acendermos a nossa própria, não conseguiremos efetivamente avançar. Essa é a reflexão a que somos projetados a partir dessa indagação de Jesus. Voltando a outra mensagem citada, no capítulo 85, Emmanuel nos dirá que não podemos repousar indefinidamente em bases espirituais que não são próprias, que não nos são próprias. É belo, é encantador nos inspirarmos em vidas tais quais a de Dona Isabel, a de Chico Xavier, a de Eurípides Barçanufo. Vidas em que muito claramente vemos corações que tomaram Cristo verdadeiramente por modelo e guia de seus passos e de suas atitudes em cada dia. Mas e de que nos adiantará apenas contemplar o Cristo como modelo e guia para outras vidas e ainda não para a nossa? E ainda não como um mestre vivo em nossas decisões, deliberações e escolhas de cada dia. É aí, então, que esse título passa realmente a fazer sentido. Quando, em nossas vidas, o Cristo ganha vida. Porque nesta mesma mensagem dirá Emmanuel, Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. E creio que uma das principais contribuições do Espiritismo, resgatando o cristianismo, tornando-o de fato redivivo, é trazer o Cristo vivo de novo às nossas existências. Para que não seja simplesmente a figura cultuada, adorada, exaltada, para que seja um traço agora crescente em nossa própria existência. Como diria Paulo há muitos anos, se alguém não traz o Espírito de Cristo, esse tal ainda não é dele. E comentando essa fala de Paulo, Emmanuel nos diria que o Cristo tem estado em imagens, em medalhas, em bandeiras, em pinturas e etc. Mas enquanto o Cristo não estiver mais impresso, enquanto a sua imagem, a reflexão das suas lições não for mais vivo e presente em nossas existências, ele seguirá sendo ainda para nós mais um símbolo do que propriamente um mestre vivo. A grandeza, portanto, dessas vidas que o tomaram efetivamente como modelo e guia é nos relembrar isso. Que o Cristo deve permear a nossa vida como um todo. Que devemos diluir ou desfazer as barreiras que ao longo dos séculos temos criado na nossa relação com Ele. Portas adentro do templo, Cristo é a grande figura e a grande referência. Portas afora do templo, Cristo em segundo plano. Como última das nossas preocupações. Com o Espiritismo, não. Caem por terra quaisquer divisões por nós estabelecidas. E é o que Emmanuel, mais uma vez, busca fazer na obra que inaugura os comentários seus do Evangelho à luz do Espiritismo.
A obra citada, Caminho, Verdade e Vida. Para o Cristo, não existem linhas divisórias entre o altar de adoração e a oficina de trabalho. Linhas essas que foram construídas por nós. O Cristo, dentro do templo buscado, exaltado, glorificado, no âmbito do lar ou da sociedade esquecido, relegado a segundo plano. Um cristianismo sem Cristo. Ou um cristianismo apenas com uma superfície, com uma casca do Cristo, sem que ele seja a alma da nossa vivência em qualquer parte. É isso, essencialmente, o que os espíritos, o que Kardec quer nos dizer quando o definem como modelo e como guia. Convidando-nos a refletir nesses termos. Qual a nossa relação pessoal com Jesus? Para que, ao afirmarmos que ele é modelo e guia, o façamos não como quem simplesmente repete palavras, mas como quem o sente dessa maneira no seu coração. Porque aí nós temos uma medida, digamos, da nossa relação com Jesus. O que de fato nós fazemos dele. O que ele representa na nossa vida. Isso nos leva a uma outra reflexão baseada numa outra indagação, nesse mesmo diálogo, nesta mesma cena do et homo entre Jesus e Pilatos, agora registrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34. Quando Pilatos assim indaga, meio que perguntando para si próprio, que farei eu então de Jesus, chamado Cristo? Porque ele estava naquela indecisão, no fundo a consciência o alertava quanto à grandeza da decisão, a importância da decisão que haveria de tomar e a grandeza daquele que estava diante de si. Sua própria esposa havia sonhado em noite anterior e o alertado quanto à decisão que haveria de tomar. Mas ele hesitava entre a verdade que o conclamava, entre o compromisso com a lei divina, entre o despertar e os interesses que ainda o prendiam. O medo de perder os favores, as facilidades. Então ele hesitava, oscilava. E ele faz essa pergunta de si para consigo: que farei eu então de Jesus, chamado Cristo? Mais uma vez, Emmanuel pinça essa indagação de Pilatos e traz ao nosso coração, convidando-nos então a refletir: que fazemos nós do Cristo? Não temos dúvidas, nós espíritas, Cristo esse por nós conhecido há séculos, que temos feito dele? Essa é uma das principais indagações que também o Espiritismo nos trará. Porque o que notamos é que muitas das vezes queremos trazer o Cristo ao nosso universo, reduzindo às nossas limitações e aos nossos interesses. Raros são aqueles que querem se erguer à altura do Cristo, ajustando-nos ao novo programa que ele nos traz. Então, numa mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo de número 100, Emmanuel vai refletir sobre esse versículo, numa mensagem com o título Que fazemos do Mestre? Ele vai dizer assim: os ociosos, muitas vezes, verão em Jesus ou quererão transformar Jesus naquele que lhes patrocine os anseios de menores esforços. Então eu busco Cristo para que ele me alivie, simplesmente, diante de determinadas lutas, para que ele patrocine determinadas acomodações das quais ainda não quero me furtar. Outros, os vaidosos, verão no Cristo a possibilidade de se erguerem a galerias de exibicionismo, de exaltação do personalismo inferior. Ou seja, não é a criatura que vai em busca do Cristo, é a criatura que quer descer o Cristo ao seu plano, ao seu patamar. Não no sentido de engrandecer-se com ele para subir, mas de diminuí-lo, de conformá-lo ao seu modo de ser, àquilo que lhe convém. E aí temos um grande divisor de águas, quando pensamos na relação com o Evangelho, entre aqueles que estão ainda num determinado arquétipo, que veem no Cristo
aquele que pode satisfazê-los em algumas demandas, em alguns interesses, e aqueles que já veem no Cristo, de fato, o mestre, a referência. Quando pensamos em termos do Evangelho, nós temos alguns arquétipos principais. Temos os adversários, temos os indiferentes, temos a multidão, temos depois o discípulo e, por fim, o apóstolo. Essa é a jornada percorrida por todos nós na relação com Cristo, na relação com o Evangelho. Mas onde se dá a grande guinada, a grande mudança de perspectiva? O salto, ou o passo, entre a condição de multidão e a condição do discipulado. A multidão é aquela que busca o Cristo enquanto lhe convém, buscando moldá-lo aos seus interesses, muitas vezes ao seu modo de ser. É o espírito que ainda está dentro desse universo, dentro dessa dimensão, digamos assim, de busca ainda bem superficial. O discípulo, no entanto, é aquele que começa a buscar o Cristo para além daquilo que lhe convém de maneira mais imediatista. É aquele que entende que, por ora, seguir ao Cristo será dizer muitas vezes não aos nossos desejos, aos nossos anseios. Dizer sim ao Cristo será muitas vezes dizer não a nós próprios. Mas é o que o Mestre nos dizia, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Então, o discípulo é aquele que começa a ir de maneira mais profunda a uma busca em que não mais o Cristo é trazido ao seu plano, mas ele busca se alçar ao plano do Cristo. Então, os ociosos buscam convertê-lo em patrono das suas acomodações, os vaidosos em galeria de exibição. Muitos buscarão Cristo, diz Emmanuel, à maneira dos fariseus, que buscavam buscando sinais do céu. Outros tantos o buscarão como a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, que até manifestam um maior interesse nas palavras e nas lições de Jesus, mas que, na primeira oportunidade, logo buscam o retorno que terão, a distribuição dos cargos. Olha, não dá para reservar aí um lugar à sua direita e um lugar à sua esquerda para cada um dos meus filhos. Outros tantos o buscam como Jairo, suplicando bênçãos e recursos, mas crendo e descrendo, oscilando, hesitando ainda na fidelidade, na perseverança no caminho. E assim Emmanuel vai citando vários e vários casos daqueles que já buscam o Mestre em algum nível, mas não tanto seguir após ele, mas mais adiante dele. Porque lembremos, o convite é: quem quiser vir após mim. Mas quantas vezes queremos ir à frente dele, dizendo o que lhe compete fazer e não tanto dispostos a ouvir o que nos cabe fazer. Muitos, diz Emmanuel, querem falar a Jesus, poucos querem de fato ouvi-lo. E é então que ele conclui essas suas reflexões dizendo: poucos são aqueles que imitam Simão Pedro, raros os que copiam Paulo de Tarso ou Madalena. Porque não basta fazer do Cristo em nossa vida o benfeitor que cura e protege, mas é indispensável transformá-lo no padrão de vida, no exemplo e na postura de cada dia. Então é a esse tipo de reflexões que o Espiritismo vai nos projetar, renovando a nossa relação com Jesus, para que não seja simplesmente uma relação baseada em outras vidas, ou em palavras que de fato ainda não reverberaram, não enraizaram-se no nosso próprio sentir. Porque à medida que nos propomos, então, a viver de fato o Cristo, entramos numa jornada ascensional em que, quanto mais nos aplicamos em trazer o modelo, a referência que nos foi dada à nossa vida, mais ele se engrandece ao nosso olhar, e mais o vemos de fato como guia. Mais construímos com ele comunhão. Comunhão que se traduz na inspiração de cada momento, na possibilidade de improvisar o bem quando outros não têm conseguido ver uma saída, um caminho. Na sensibilidade que nos ensina, que nos ajuda a lidar com cada pessoa, com cada coração em suas necessidades. A temperarmos a nossa palavra, a ajustarmos o nosso agir conforme as demandas de cada espírito que cruza os nossos caminhos. Tudo isso só vai conseguindo quem com Cristo constrói uma relação de intimidade.
há uma palavra, ou melhor, há uma frase no Evangelho muito bela, no capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus traz aquele bonito símbolo do bom pastor, e ele assim diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque são tantas as vozes, são tantos os convites, são tantos os arrastamentos do mundo, como entre tantos chamados, entre tantas vozes, ouvir a de Jesus. E aí eu me lembro, certa feita havia um vídeo desses compartilhados nas redes sociais, tinha lá um rebanho de ovelhas, e aí várias pessoas se aproximavam e tentavam chamar a atenção daquelas ovelhas. E as ovelhas nem ligavam. No entanto, o pastor daquelas ovelhas se aproxima. E assim que ele fala, todas elas se voltam para ele. Por quê? Intimidade, convivência. É a convivência, no esforço da aplicação, que nos faz ouvir entre tantas vozes a voz do guia real de nossas vidas. Vozes que seguimos há séculos, que nos fascinaram, encantaram, iludiram, que agora precisamos deixar para trás para que, enfim, ecoe e reverbere no âmago de nossa alma a voz daquele que nos pode conferir a liberdade tão almejada, a paz, a luz que tanto temos buscado. Mas para isso é preciso intimidade. E é por isso que no Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 8, versículo 31, Jesus vai dizer assim: se permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ao ler essa frase eu pensava, aqui está, modelo e guia. Porque o que é permanecer nas suas palavras, senão tomá-lo de fato como modelo para cada ação? E é só fazendo isso que nós passamos a vê-lo como guia. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então estão aí as duas dimensões, de que mais tarde o Espiritismo nos relembraria. Só aquele que o toma como modelo para as ações de cada dia, o sente como guia, como mestre vivo a nos conduzir nos caminhos do discipulado. E então a nossa visão da vida se renova por inteiro. Onde antes não o víamos, não o sentimos, agora o vemos em toda parte. Suas palavras ecoam no âmago da nossa alma, aclarando-nos os caminhos, as decisões. Como André Luiz diz no prefácio do livro Nosso Lar, é preciso muito esforço para ingressar alguém na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse que se dá quase sempre de estranha maneira. Ele só, o discípulo, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas e recebendo diversas lições sem cátedras visíveis. Porque quem passa a viver realmente com Cristo, o vê em cada situação da vida agora a nos ensinar. Nas situações difíceis, nos consolando, nos fazendo ver aquilo que outrora não conseguiríamos enxergar. Nas situações de calmaria, em que a vida nos é mais favorável, nos convidando à prudência, ao equilíbrio, para que não nos percamos quanto aos objetivos primordiais da existência. Passa a ser uma convivência, de fato, diária, nutrida e alimentada pelo estudo das suas palavras, das suas lições, que vão ganhando dimensões novas ao nosso sentir e ao nosso pensar. Como Vicente de Paulo nos orienta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Como desejaria que dedicassem mais tempo a este livro, que muitas vezes considera uma carta fechada, palavras ocas ou vazias. No entanto, vossos males provêm todos do abandono voluntário desse código divino que lhes foi ofertado. Lede as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as, porque então o veremos a conversar conosco por meio do seu Evangelho, explicado e amplificado pela doutrina espírita. Como naquela passagem em que Pedro, sem saber o que fazer, pede orientação de Jesus, que então lhe aparece em espírito e lhe diz: Pedro, quando quiseres conversar comigo, lembra-te
que o Evangelho tem a minha palavra. Acessar esses textos, portanto, não é simplesmente um esforço intelectual. É preciso sensibilidade, é preciso anseio de contato, de comunhão profunda. E quanto mais nos dispomos a aplicá-los, mais eles se nos revelam em seus tesouros imperecíveis. O próprio André Luiz, mais uma vez, descrevendo o seu processo de transformação, no início do livro Os Mensageiros, ele fala com a Narcisa, né, que ele estava vendo a vida de maneira completamente diferente. Antes, as coisas eram mais sombrias, mais cinzentas, ele não conseguia, assim, divisar com tanta clareza a beleza da vida, e agora tudo parecia mais luminoso, tudo parecia mais encantador, as coisas iam entrando no lugar, as respostas começavam a surgir. E ela diz então a ele que aquilo era produto da renovação do seu sentimento, e, em especial, do novo olhar que ele tinha agora para com o Evangelho. E ela tem uma frase que acho muito bonita e muito elucidativa para que possamos fazer a nossa análise da nossa relação com Jesus. Ela diz assim: enquanto o homem, enquanto a criatura humana se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não parece senão um repositório de ensinamentos comuns. A gente não consegue ver nada de extraordinário naquelas palavras, naquelas singelas histórias, as parábolas. No entanto, acrescenta ela, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, ele percebe que as lições do Mestre têm vida própria e passam a revelar expressões outrora ignoradas pela sua inteligência, pelo seu raio de visão, digamos assim. E ela conclui então dizendo: quando crescemos para o Senhor, também as suas lições crescem aos nossos olhos. Essa é a espiral do Evangelho. Quanto mais me aplico, mais o Cristo se engrandece, mais Ele revela os seus tesouros para aquele que, ao Evangelho, abre também o tesouro da sua alma, as suas potências, os seus anseios mais profundos. Esta chave do Evangelho. Quem caminha numa vida superficial do Evangelho somente colherá superficialidade. Quem se aprofunda em si mesmo, na construção dos sentimentos sublimados com Cristo, que nascem do serviço, que nascem da caridade, que nascem do amor, essa profundidade que constrói em si será a profundidade que agora poderá ver nas palavras de Jesus. Porque quando falamos que Ele é modelo e guia, é preciso entendamos a dimensão disso. E creio que poucas lições, pelo menos das que já pude acessar na literatura espírita, ilustram tão bem isso, quanto aquela que nos foi trazida no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo de número 3, intitulado O Sublime Visitante. André Luiz estava ali acompanhado de um orientador e de outros trabalhadores, coordenadores de trabalhos no mundo espiritual e junto à crosta terrestre, e eles vão ao local onde recebiam orientações de esferas superiores. E tal era a condição do espírito que viria, que em nosso lar foi preciso que ele se materializasse, servindo-se de médiuns de materialização, apresentando-se dentro de um quadro fluídico que foi construído pelos que ali estavam. Então o benfeitor pede: André, você cuida da vegetação. Outros iam fazer o céu, outros lá um lago no fundo. Aí o André faz todo o esforço, né, daquela criação mental, e aí o benfeitor fala: olha, não está muito sua grama, assim, não está ainda muito... Dá uma melhorada, né? E aí, de repente, o André nota que no fundo do quadro surge como que um sol, uma luz, que vem se aproximando, e de repente eles veem um espírito. Do busto aqui para cima, era Asclépios. Um espírito que vinha de esferas sublimadas, ainda vinculadas à crosta. O André Luiz fica tão impressionado, após o contato, a conversa que eles têm ali, que ele pergunta: mas esse é o ápice de evolução que se pode alcançar aqui na Terra? É um espírito de outros orbes já? Não, André. É um espírito ainda vinculado à Terra. Só que em esferas da Terra, em que a forma como a concebemos já não existe mais.
e um espírito que estuda e que anseia por ser representante da Terra junto a outras comunidades do sistema solar, por exemplo, em Saturno ou Júpiter. E aí cada um dos coordenadores de trabalhos que ali estavam apresentavam as suas dúvidas e indagações a Asclépios. Ele ouvia pacientemente cada uma das dificuldades, né, das lutas, e ele trazia assim por debaixo do braço alguns pergaminhos. Finda a indagação, ele abriu o pergaminho e lia então o que vieram a perceber se tratava de um trecho do Evangelho. Ele lia um versículo e ficava em silêncio. E aí o André Luiz disse, ficou até um certo clima assim, né, porque acostumados com as longas conversações na Terra, muitas vezes sem proveito, não encontrávamos assim tanto encanto naquelas lições mais diretas e mais singelas. Mas ele lia o versículo e silenciava. Notando, no entanto, que não estava talvez sendo tão bem compreendido, ele acrescentava um breve comentário, explicando o versículo lido. E assim ele fez para os 3 casos que lhe foram apresentados. Lia um versículo, um brevíssimo comentário. Mas o que nos chama a atenção nessa passagem? Um espírito de tal estirpe, qual o seu material de estudo e reflexão? Em níveis de profundidade que nós ainda não podemos abarcar. O mesmo Evangelho, o mesmo Mestre, o mesmo modelo e guia. Claro, elevado agora a uma profundidade de experiência e de comunhão que ainda nos escapa. Mas é a jornada a todos nós reservada. Aprofundarmos em nós mesmos, crescermos no esforço de aplicação para que o Cristo se engrandeça ainda mais junto à nossa apreensão, às nossas possibilidades de compreendê-lo. Porque, como disse o próprio Mestre no Evangelho, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Podemos pensar isso em termos da jornada, da evolução do próprio planeta Terra, mas podemos pensar isso em termos da evolução de cada espírito. Cada espírito neste mundo evolui entre uma terra e um céu. A terra é o piso que já alcançamos, o céu é o horizonte que divisamos. Então existem espíritos que o piso deles é para nós ainda um céu a ser buscado. O que para eles já é algo consolidado, já é o terreno pelo qual caminho, para nós ainda é meta. Mas eles também têm um céu. E o seu céu será para outros espíritos um piso. Céus e terras passarão. Mas o Cristo, neste mundo, abarca a todas essas consciências. Nós outros aqui, nos esforços iniciais de interpretação e apreensão do Evangelho, como Asclépios, que lá nas esferas superiores e sublimadas, ainda vê no Cristo a luz do mundo, o norte para os seus passos e para as suas deliberações. Por isso, vejo nas palavras de João Evangelista, no seu conhecido prólogo, talvez a mais bela definição do que é Jesus para a terra e para nós outros, que aqui evoluímos. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Por detrás de todo o movimento de ascensão, iluminação e progresso neste mundo, está o Verbo divino do Cristo. Por meio dos benfeitores que ele tem enviado em todos os séculos, por meio das inspirações, das revelações gradativas que ele nos tem proporcionado. Todas as edificações perenes neste mundo vão encontrar a gênese nesse Verbo divino do princípio, que tem sido nosso tutor, que nos tem amado e conduzido muito antes de sequer despertarmos para essa realidade. Mas é a partir do momento em que, enfim, como Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, nos vemos defronte a esse sol de nossos passos, é a partir do momento, enfim, que sentimos e notamos que muito antes de podermos retribuir-lhe o amor, já ele nos amava e nos conduzia. É aí, enfim, que essa luz penetra-nos o ser de maneira
indescritível. E é aí então que inicia-se a longa, árdua, mas sublime jornada de ascensão, daquele que já não mais busca o Cristo por mera conveniência, mas daquele que o busca agora, efetivamente, como a luz do seu mundo, como a luz desse mundo, como a luz de todos nós. Que saibamos, portanto, acolher as suas palavras e fazer delas o nosso esforço, a nossa meta de cada dia, para que, quando dissermos que Ele é modelo e guia, não façamos como quem simplesmente replete mais algumas palavras bonitas e encantadoras, mas que como aqueles que refletem e expressam aquilo que realmente sentem, a relação verdadeira e profunda que têm construído com o Divino Mestre de todos nós. Essa, portanto, a visão que o Espiritismo nos apresenta, que possamos percorrer a nossa jornada entre céus e terras diversos, que temos ainda a desbravar, na certeza de que as suas palavras não hão de passar, porque estarão um dia, enfim, gravadas de maneira indelével em nosso coração. Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.